Graças e paz, amados, tudo bem? Estamos reunidos aqui hoje para louvar o Senhor, juntamente com você aí. O amor de Deus é presente entre nós, e Deus tem sido fiel e tem derramado da sua glória sobre nossas vidas. Pois somos gratos ao Senhor por isso. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor, com alegria, com entrega, com intrepidez, com ousadia, com coragem. Vivemos tempos difíceis, mas nós temos a nossa pedra preciosa, que é o nosso Deus, que tem nos sustentado, que tem nos guiado, nos direcionado e nos feito ver o quanto Ele nos ama. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Vamos liberar os nossos corações para que o reino de Deus comece a operar através de nós. O poder de Deus, Ele está sobre nós. E nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom. Quantos creem que o Senhor é bom? Ele é bom. Glória a Deus. Te exaltamos, Deus. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia se estende de geração em geração. Pois estamos aqui para Te buscar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Pai. Vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por Ti. Senhor de verdade. Pai, oh Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não saí daqui sem Te tocar, sem ser tocado por Ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem Te tocar, sem Te tocar, sem ser tocado por Ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar no céu com meu coração em adoração. Estou subindo
A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus, tem que crer que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Nesses dias difíceis que temos vivido, temos clamado ao Senhor e temos falado com Ele: Senhor, precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Senhor, de Ti. Vem com o Seu bálsamo, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti a cada dia e nós precisamos de Ti. Ó amigo Espírito Santo, que tem nos ensinado todos os dias como devemos nos portar, andar e crer nas promessas, na palavra, a palavra que já foi liberada, que já foi revelada, a palavra que já tem se cumprido diante de nós. Oh Senhor, nós queremos, Senhor, o que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Oh Senhor, precisamos de Ti, Senhor.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, Pai, escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Oh, aleluia. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Aleluia. Como Deus é bom, como Deus tem sido lindo, tremendo, fiel, justo, verdadeiro. Ele tem sido um Deus que tem cuidado de nós. Eu creio que Deus tem cuidado de você, tem zelado pela sua vida, né? Por isso nós estamos aqui nesse dia para louvar e engrandecer ao Senhor. Eu quero ministrar ao teu coração algo que o Senhor ministrou no meu coração. E como nós louvamos aí, eu creio que o Senhor tem algo bom para fazer na nossa vida. Talvez você precisa de uma fonte, e essa fonte é Deus. Talvez você está na tua casa aí dizendo: bispo, a minha história, ela já não tem mais condições, eu já não consigo mais viver o sobrenatural de Deus. Não diga isso, meu irmão, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que eu e você estejamos passando por uma fase na nossa vida, porque é uma fase, vai passar, e daqui a pouco nós vamos estar aí adorando a Deus todos juntos, vamos estar aí engrandecendo o nome do Senhor, tudo vai se encaixar. Eu não sei se você já percebeu, mas as coisas, elas estão sendo monitoradas, claro, monitoradas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, enquanto os irmãos estavam aqui adorando a Deus, Deus ministrou isso no meu coração. Apocalipse 22, no verso 1 e 2 diz assim, ó: e mostrou-se o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus
e do Cordeiro. No meio da praça, de da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Preste atenção nesse versículo, amado. O Senhor está falando comigo e com você a respeito de uma árvore, onde elas têm ali uma fonte, e ela vem, ela é, vamos dizer assim, ela é produzida através de um rio. Eu vejo, amado, que para mim e para você termos esta fonte que vem da parte de Deus, amado, nós temos que estar alicerçado. Eu acho lindo da parte de João, quando Deus em Apocalipse abre o leque a ele, mostrando a capacidade de Deus de cuidar de mim e de você. Um exemplo é aqui, ele fala a respeito de um rio que tem água da vida, ou seja, Deus é a fonte. Se eu e você buscarmos a fonte, o Senhor, Ele tem todas as coisas para mostrar para nós e para nos capacitar. E interessante que Ele fala que esse rio, ele é muito claro, ou seja, ele é como um cristal. Significa, amado, que eu e você, nós temos que ter desta fonte, esse cristal, essa água limpa para a nossa vida. Às vezes eu e você estamos operando ou pensando que Deus não está operando mais um milagre. Isso é muito natural. Eu tenho vivido e visto muitas pessoas, amado, nesses dias, como esse tempo de pandemia ou essa situação que estão enfrentando, as pessoas até desmotivadas porque não sabem, amado, realmente como buscar ou como entender ou como fazer ou como alicerçar os planos de Deus para a sua vida. Mas é tão interessante, por quê, amado? Porque as pessoas têm perdido o foco. Às vezes são pessoas que já adoraram a Deus, pessoas que louvam a Deus, pessoas que estão na igreja às vezes há anos e estão perdendo a motivação de vida, sendo, amado, que nós que somos servos de Deus, aleluia, nós temos um rio, e esse rio vem de uma fonte eterna, uma fonte que não morre, uma fonte que traz para nós a riqueza de Deus. E é tão interessante que esta fonte, amado, ela procedia do trono de Deus. Quando João vê isso, amado, eu começo a me regozijar e ver que a grandeza de Deus, ela se estabelece verdadeiramente quando você tem uma fonte, amado, e você entende que tudo que está na tua vida, essa fonte, ela traz, aleluia, vida para você. E quando João vê isso, ele fala assim, olha, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida. O que ele está dizendo? Desta fonte que estava descendo da água, ela vem, amado, e ela começa a trabalhar, aleluia, nas suas laterais. Eu não sei se você já viu um rio, talvez sim, talvez não, né? Tem pessoas que nunca passaram por um rio, mas um rio, amado, ele tem várias fontes, se você analisar. Quais são essas fontes, amado? Quando o rio ele vem com a água que vem de uma fonte. Essa fonte normalmente ela é muito branca, ela é muito transparente, ela vem e ela começa a bater nas suas laterais, mostrando a capacidade de trazer vida, e trazer vida para cada um de nós, amado. O interessante é que quando o rio desce, automaticamente tudo que está na sua lateral, aleluia, recebe desta fonte, amado. Como é isso, bispo? É verdade, porque começa a nascer as gramas, começa a nascer as árvores, começa a trazer uma fonte nova para aquelas vidas que estão ao lado, e automaticamente os animais, as pessoas que estão ao seu redor também começam a desfrutar, porque começa a vir os peixes, começa a vir toda uma vida que vem do trono de Deus para aquelas pessoas que estão ali. Não é diferente para mim e para você. Quando eu e você entendemos que nós temos uma fonte, quando nós buscamos essa fonte, Deus, ele traz a excelência sobre nós, manifestando grandeza, manifestando poder, manifestando autoridade. O interessante é que as pessoas, amado, elas estão parando a sua própria vida espiritual por causa de algumas questões que não vai trazer nenhuma revelação ao seu coração. Pelo contrário, vai fazer você parar. É por isso que tem muitas árvores no meio do caminho que quando para de produzir frutos, é porque automaticamente, amado, já não está recebendo nas suas raízes, no seu interior, a água da vida, amado. Eu e você, como servo de Deus, não podemos deixar de maneira alguma de recebermos desta fonte. Esta fonte, amada, ela traz a excelência de Deus. Esta fonte, ela traz
traz o regozijo da parte de Deus para a nossa vida. Olha como João fala aqui, ó, no meio desta praça, de uma e de outra banda do rio. Ele está dizendo, por onde ela passa, ela traz vida. Por onde ela passa, ela traz a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Preste bem atenção, a Bíblia diz que Deus cuida dos pardais, não vai cuidar de você. Deus cuida de mim e de você de uma maneira sobrenatural. Nós não devemos ficar preocupados, amado, o que vai acontecer amanhã. Pelo contrário, eu e você, nós temos que buscar uma fonte que tem água para mim e para você. Água, amado, que não é uma água suja, não é uma água que vai impedir, amado, de nós vivermos o sobrenatural de Deus. E ele continua dizendo, esta é a árvore da vida, aleluia, que produz 12 frutos, ou seja, dando o seu fruto de mês em mês. O que Deus está dizendo aqui? Deus, ele cuida de mim a cada mês, amado, a cada momento, a cada diretriz espiritual. Mas bispo, olha, esse ano vai ser um ano difícil. Não vai, só vai ser difícil se você ficar pronunciando isso. Nós que somos servos de Deus, nós temos que começar a declarar nos nossos lábios, a cada mês, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar em Becaia, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar dos meus negócios, Deus vai cuidar de tudo aquilo que eu tenho. Sabe por quê? Porque é a fonte que traz a vida, e essa fonte é Deus, essa fonte que vai trazer a excelência dele de uma forma sobrenatural, aleluia. E preste atenção que ele continua dizendo algo aqui muito interessante, quando ele diz assim, ó, dando o seu fruto de mês em mês. Significa que Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia. Deus vai trazer excelência para mim e para você. Deus vai trazer a manifestação daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. O interessante é que ele continua dizendo, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha isso, amado. Deus, quando ele traz o fruto daquilo que Deus determinou para mim e para você, amado, ele já tem a cura. Deus já tem a cura, amado. Ainda que alguns homens tentam impedir aquilo que Deus tem, Deus, ele tem a cura para mim, ele tem a cura para você. Ele se manifesta, aleluia, através do poder e da autoridade. O interessante é que, se você não prestou atenção, aqui é uma revelação que Deus dá em Apocalipse para João. Quando você vai no Velho Testamento, você vê, aleluia, o profeta Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel, ele fala, e ele pega na mão de um profeta, e ele leva esse profeta para um rio. Eu não sei se você está entendendo. Lá no profeta Ezequiel, a palavra de Deus diz em Ezequiel 47, do verso 1 ao 12, depois você pode meditar. Ele diz assim, ó, depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. Presta atenção, Ezequiel, ele também recebe uma palavra profética. Em Ezequiel 47, verso 1 ao 12, ele diz isso, e ele diz no verso 2, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam águas desde a banda direita. O que Deus está falando aqui, amado? Quando Deus quer produzir água, ele traz a excelência. Só que aqui para Ezequiel não foi de qualquer forma. Ezequiel, Deus pega na mão dele e leva ele para enxergar, para ver a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa simples para você, amado. Às vezes é necessário eu e você entendermos que nós podemos, aleluia, experimentar desta água, que é a fonte da vida da parte de Deus. E ele continua dizendo, saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão o seu cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. O que ele está dizendo assim, ó? Primeiro, aleluias, Deus faz ele andar, e as águas batiam nos tornozelos dele. Para quê, amado? Para que a grandeza de Deus se manifestasse. Primeiro, nós temos que experimentar. Eu acho que você não entendeu. Todos nós que já experimentamos dessa água, não tem outra fonte. Quando nós aprendemos a entender o propósito de Deus, quando nós entendemos, amado, e ali ele entra pelos tornozelos. No verso 4 ele diz assim, e mediu mais 1000, e fez passar pelas águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e fez passar águas
águas que davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, por isso as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Preste bem atenção, amado. Primeiro caso aqui, Deus faz ele andar pelo, aleluia, e sentir as águas nos tornozelos. No segundo, aleluia, Deus faz eles passarem e sentir as águas aonde? Nos joelhos. No terceiro, Deus faz ele passar pelas águas, e as águas já estavam pelos lombos dele, mas estava satisfeito? Não. O que Deus estava mostrando para ele, amado? Para que aquele homem pudesse ficar tranquilo e entender, amado, que tem águas mais profundas ainda para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Não importa, talvez você hoje está andando pelo rasinho e você não consegue compreender o que Deus tem para a tua vida. Talvez você está andando pelo raso e está vendo simplesmente as coisas acontecerem na sua ótica natural. Só que Deus fala para ele, aleluia, andar um pouco mais, e aí ele recebe, aleluia, essas águas pelos joelhos. Eu não sei você, tem pessoas, amado, que ficam assim um pouco preocupados com água, mas Deus fala para Ezequiel, ainda é pouco que eu tenho para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você ainda não teve experiência com Deus. Deus está dizendo para você, ainda é pouco que Deus tem na tua vida. Deus tem algo mais para fazer, e Deus fala para Ezequiel, anda mais, entra mais, aleluia, na minha presença. Amado, preste bem atenção, quanto mais você experimenta dessa água, mais limpa ela é. Só que vai chegar momentos na tua vida que Deus não quer que somente você anda com as águas no tornozelo. Há momentos que Deus não quer que você anda com as águas somente no joelho. Pelo contrário, bispo, então eu tenho que entrar mais? Sim, preste bem atenção, ele mediu 1000, passaram as águas e davam nos joelhos, e mediu mais 1000, e fez passar pelas águas que estavam nos seus lombos, aleluia. E Deus estava satisfeito. É fácil você administrar quando a água está por aqui ainda, nos seus lombos. Aí você consegue controlar porque você está. Mas aí Deus fala para ele, entra mais. E quando Deus fala para ele entrar mais, amado, chegou um momento que ele já não sentiu o chão. Sabe o que está acontecendo comigo e com você? Às vezes nós já não estamos mais sentindo o chão. Nós já não estamos mais, amado, aleluia, sentindo, aleluia, os nossos passos. Mas biblicamente falando, Deus estava dizendo para ele que havia uma necessidade dele entrar mais na presença, amado. Ainda que ele não sentisse o chão, ainda que ele não sentisse nada, mas Deus estava guiando ele para uma experiência maior. O que eu quero dizer para você, ei, povo de Deus, Deus está guiando você para uma experiência maior, uma experiência, aleluia, que não é dada simplesmente por uma pessoa, ou por um homem, ou por qualquer outra pessoa. Pelo contrário, é uma experiência que vem do trono de Deus, até porque quem cuida de mim, quem cuida de você é o Senhor, aleluia. E ele disse assim, olha, aleluia, ele me disse, viste, filho do homem, então me levou, me tornou a trazer a margem do ribeiro, e tornou-me, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Oh, aleluia. Preste bem atenção, aonde se a fonte passa, aonde esse rio passa, oh glória, aleluia, traz vida. Aonde essa fonte passa, ela traz vida. Como assim, bispo? Se você tiver a fonte ligada a você, ela traz vida na tua história, ela traz poder na tua história, ela traz grandeza de Deus na tua história. E ele continua dizendo, aleluia, para aquelas pessoas, mostrando a capacidade, aleluia. E ele disse assim, olha, as margens do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda, ou seja, nas laterais. Deus estava dizendo para aquele homem, olha o que eu faço, Ezequiel, observa o que eu estou fazendo, analise o que eu estou fazendo. O que Deus está dizendo para você nesta noite é para que você analise o que Deus está fazendo na tua vida. Será que vai adiantar você ficar questionando a Deus? Porque eu sei que tem gente que questiona Deus, mas e agora? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada se você está buscando a solução para o teu problema na fonte que é Deus. Porque quando você busca a solução do seu problema na fonte que é Deus, a grandeza de Deus vem sobre a tua vida e manifesta a grandeza dele sobre você. Então não fique preocupada no teu coração, preocupado no teu coração. E olha assim, ele diz lá assim, e deu uma outra banda, no verso 8, então me disse, essas águas saem da região oriental e desce a campina, aleluia, e
entrando no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Oh, peraí, como assim? Se você não sabe, o rio, ele vem com água limpa, e ele vem com água doce, para purificar e trazer vida nas laterais. Mas chega um momento que esse mar, essa água, ela se encontra com as águas salgadas do mar. E eu vou dar um parênteses aqui. Muitas das vezes essa água, ela se mistura com as outras águas. É aí que Deus está mostrando para Ezequiel de que forma nós vamos nos manter, salgados ou doce. Será? Por quê, amado? Porque nós somos e nós temos a fonte da vida dentro de nós. Quando nós temos a fonte da vida dentro de nós, nós somos a vida de Deus na terra. Deixa eu repetir isso para você. Nós somos a vida de Deus na terra. Como assim, bispo? Aonde eu tocar, abençoado será. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Aonde eu tiver, a grandeza de Deus chega junto. Sabe por quê? Porque a minha fonte não vem do homem, mas a minha fonte vem de Deus. Então, se eu sou o rio de Deus na terra, eu vou trazer paz, eu vou trazer prosperidade. Eu já vi até homens de Deus como pastores, homens que às vezes falam assim: mas olha, eu não sei aonde eu vou ter força, aonde eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Peraí, até hoje Deus foi a sua fonte, Ele vai continuar sendo. Até hoje Deus manteve a tua estrutura, a tua família, Ele vai continuar sendo. É lógico que eu e você tem algumas coisas que nós temos que, vamos dizer assim, coordenar, administrar, fazer, até porque é natural. Eu e você temos que saber a maneira de agir em certos casos na nossa vida. Não é fazer da maneira talvez que a gente fazia. Hoje talvez a gente precisa ter muita sabedoria em certas áreas da nossa vida, e é necessário, amado. Por isso que nós somos a fonte que jorra de Deus para a nossa vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é Ele que alicerça, é Ele que é o projeto sobre a tua vida, é Ele que guia os seus passos, e Ele te leva às laterais do rio, para você ver que esse rio, ele tem fonte de vida, ele traz vida para os animais, ele traz vida para todos que ali estão, amado. E o interessante é que no verso 9, ele diz assim: e será que toda criatura vivente, presta atenção, no verso 9 de Ezequiel, ele diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde, aleluia, quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe. Acho que você não me entendeu. Você vai ter para ajudar as pessoas, você vai ter para honrar pessoas. Bispo, eu sempre fui uma pessoa que ajudei pessoas. Não tem problema, você ainda vai continuar tendo. Sabe por quê? Porque depende tudo da fonte, da onde você está buscando. Às vezes bate a preocupação, não bate? É normal. Nós habitamos no tabernáculo de carne. Nós sabemos que às vezes dentro do nosso coração a gente não sabe como agir, mas espiritualmente falando, a minha fonte é Deus. Não é um governante, não é fulano, não é beltrano. A minha fonte é Deus, e é esse Deus, amado, que não vai impedir que nós agimos. É aqui, é natural. É como as pessoas estão dizendo: fechar as igrejas. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o céu não está fechado. Aí, Canamanaia, o céu não está fechado. Ninguém pode impedir a minha oração, ninguém pode impedir de eu buscar o meu Deus, ninguém pode impedir de eu orar por você, te abençoar naquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. E você também se levanta desse sofá, se levanta dessa cama, se levanta desse momento que você está vivendo, levanta a tua cabeça e muda a tua história. Se não dá para fazer de um jeito, procura fazer de outro. Se você não consegue fazer de uma forma, levanta a tua cabeça e entenda, pelo amor de Deus, que existe uma fonte que jorra através de você. Essa fonte, ela só pode jorrar através de você se você acreditar em você mesmo. Porque enquanto você não acreditar em você mesmo, as coisas não vão acontecer, as coisas não vão fluir naquilo que Deus tem sobre a tua vida. E ele continua dizendo no verso 9: porque lá chegarão essas águas e sararão. Aleluia! Essa fonte vai sarar essa área na tua vida que está precisando de cura. Essa fonte vai sarar áreas da tua vida que está precisando de manifestação. A única coisa que Deus quer é que você entenda o processo que você está passando. E ele continua dizendo assim: e viverá tudo por onde quer que ela entrar esse ribeiro. O que ele está dizendo para mim e para você? Aonde eu estiver, amado, vai ter cura. Deus, aonde eu estiver, vai ter a manifestação do Senhor. Eu sou a fonte de Deus.
Você é a fonte de Deus na terra. Às vezes uma palavra amiga, às vezes uma palavra que venha do trono de Deus para a tua vida, às vezes é alguém que você está abraçando, pode ser da tua família, abraçando, que eu quero dizer, não é fisicamente, mas é você ajudando, é você falando, é você levando uma palavra. Às vezes, amado, o simples fato de você sentar com uma pessoa e ouvir a pessoa, você já está ajudando. E olha como ele fala lá no verso 9, ele diz assim, ó, porque lá chegarão essas águas e sararão. O que Deus está falando? Aonde você colocar a planta do teu pé, essas águas vão estar junto com você e sararão. Tem áreas da nossa vida que precisam ser saradas. Tem áreas da nossa vida que nós temos que acreditar. Nós temos que confiar que existe um Deus que é supremo na nossa vida. E ele diz assim, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Aleluia. Ele vai sarar, amado, tudo que for, aonde estiver, aonde colocar, por onde passar essa água, vai ficar sarado. Aonde passar essa água vai ser manifesta a graça de Deus. Mas bispo, eu não estou, aleluia, enxergando isso. Não tem problema, porque a Bíblia diz que não é pelos olhos. A gente às vezes não vê, mas Deus está operando um milagre por trás de nós. A grandeza de Deus está aí na tua casa, está aí no teu lar, está aí no teu trabalho, está onde você estiver. Aleluia, você não percebeu que até hoje Deus está sustentando você, está mantendo você, ou com pouco ou com muito, não importa, porque não é a quantidade, o importante é você entender que você é a fonte de Deus, que Deus está manifestando. No verso 10 ele diz assim, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Endi e Englaim. Haverá, aleluia, lugar para estender a rede e os seus peixes segundo a sua espécie. Será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então você vai ter abundância para trazer sobre a vida das pessoas, amado. Não importa se é um peixe grande, acho que você não está me entendendo, ou um peixe pequeno. O importante é você ser um semeador, é você ajudar outras pessoas, porque a fonte ela é feita para isso, ela é feita para trazer a grandeza de Deus. Agora preste bem atenção, se eu deixar a fonte, por exemplo, eu sou uma fonte, se eu deixar essa fonte e fechar a torneira, o que vai acontecer? Aleluia, as coisas não vão se mover conforme aquilo que Deus determinou. Se você não deixar fluir em você esse rio de Deus, as coisas não vão acontecer para você, porque muitas das vezes você fica olhando para você e achando que Deus não está fazendo. Pelo contrário, amado, olha isso, no verso 12 ele diz assim, olha, no verso 11 aliás, mas os seus cachos e as suas lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. Por quê? Pessoas, amado, que não estão vivendo o sobrenatural de Deus, pessoas que não querem viver, e aí automaticamente não conseguem ter o discernimento espiritual naquilo que Deus tem sobre a sua vida. Este rio por onde ele passa, amado, tudo à sua volta traz vida. Aleluia, eu acho que você não entendeu. Tudo que está através de você tem que ter vida nas laterais. Recebe aí se você entendeu isso, porque automaticamente Deus colocou uma fonte na tua mão, e essa fonte ela tem que jorrar água limpa, trazer manifestação de Deus, sarar a terra onde você está pisando, curar os enfermos, amado, porque quando João fala em Apocalipse, amado, ele está dizendo que até as folhagens dessa árvore elas sararão. Aleluia! Então começa a profetizar aí, começa a trazer a existência, a grandeza de Deus naquilo que Deus determinou sobre a tua vida. E ele diz assim, significa que essa fonte é a fonte da vida para nós. Significa, amado, que existe, aleluia, aqui a obra do Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar através de nós, amado. Esses dias até eu vi uma observação muito grande, porque às vezes nós damos muita importância, amado, a certas coisas que são colocadas para nós, mas nós não damos importância para aquilo que Deus está fazendo através de nós. Eu acho que você tem que entender que se você é a fonte, então você começa a ter, tem que ter dentro de você, amado, e trazer para a tua vida, que essa fonte traga vida para outras pessoas, seja através de uma música, seja através de um louvor, seja através de um abraço, seja através de você ouvir uma pessoa, seja através de uma ministração da palavra.
Sabe, Deus não usa a tua vida de qualquer jeito, pelo contrário, Deus é a fonte através de você de uma forma sobrenatural. Por isso que quando João, ele fala, no livro de João, no capítulo 7, no verso 37 e 38, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, aleluias, Jesus pôs-se em pé, aleluias, e clamou dizendo: se alguém tem sede, e que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O que Deus está dizendo? Dentro de mim existe um rio. Dentro de você existe um rio que vai fluir, aleluia, de uma maneira sobrenatural. João está falando aqui, isso aqui foi o Senhor que disse, Jesus que disse. Dentro de nós, olha, vou ler de novo: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão ao seu ventre. Oh glória! Sabe, amado, a importância é muito natural isso. Eu não sei se você já estudou ou talvez ainda não entendeu. Quando você pega algumas histórias, se você for, por exemplo, para o Mar Morto, aleluias, e você observar o Mar Morto, você vai ver que no Mar Morto, oh, aleluias, a água ela é tão cheia de sal, por isso se chama Mar Morto. Lá não tem vida, não consegue ter vida. Se você entrar no Mar Morto, ele faz você boiar pela quantidade de sal que lá existe. O que significa isso, amado? Aleluias, que precisa de vida, que precisa da grandeza de Deus. E eu não sei se você já observou também, quando você vai talvez aí nos lagos, talvez você já viu um laguinho, às vezes num sítio, num lugar onde aquela água está parada. Às vezes é necessário você colocar talvez uma fonte mecânica para aquela água ter movimento. Por quê, amado? Porque aquela água ela precisa de um movimento. Talvez, aleluia, se aquela água ficar parada, ela apodrece. Por quê? Porque ela fica sem vida. Os bichos que tiver lá dentro, como os peixes, eles vão morrer. Para mim e para você é a mesma coisa. Deus está falando aqui através de Ezequiel, dizendo para mim e para você, amado, que a nossa fonte é Deus e precisa de um movimento. Nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, amado. Como eu vi até uma postagem esses dias, uma pessoa dizendo: água parada apodrece. E é verdade. Por que a água parada apodrece? Porque quando ela está parada, ela não tem movimento nenhum, ela não tem vida. Preste bem atenção, eu e você é como no mundo espiritual. Quando nós deixamos de orar, porque nós deixamos de acreditar, a nossa vida ela começa a perder a vida, ela começa a perder o sentido. Ah, mas bispo, e agora com essas doenças, com essas coisas, amado, não fique preocupado com aquilo que está acontecendo, talvez na mídia, talvez o que as pessoas estão colocando. Entenda, se você tem uma fonte dentro de você, quem vai guiar os teus passos é o Espírito Santo de Deus. Ele é a fonte que vai fazer você alicerçar os seus passos, aleluias. O Mar Morto, amado, é cheio de sal, a sua densidade é tão grande, aleluia, que você não afunda. É como algo, amado, que você coloca lá dentro, ele não consegue afundar. Oh, aleluia. E nós temos uma água limpa que vem do trono de Deus, como diz em João. Sabe, nós não podemos deixar, amado, de maneira nenhuma a nossa vida se perder no meio do caminho, porque algumas coisas têm acontecido. Preste bem atenção, se Deus já foi uma fonte na tua vida, Ele quer continuar sendo. Se Deus já fez algo na tua vida lá atrás, Ele quer continuar alicerçando. Para um pouco para pensar quem era você lá atrás, quem é você hoje. E porque se você está aqui até hoje, amado, é porque Deus tem um projeto de vida para você, amado. Ele tem algo, aleluia, para fazer na tua vida no sobrenatural. Se você não entendeu, lá na primeira lição que eu aprendo lá em Ezequiel 47, verso 3, ele diz assim: e mediu, aleluia, 1000 côvados, águas que davam pelos tornozelos. O que ele estava dizendo, aleluia, para mim e para você? Não pare de andar. Eu não sei você, eu não sei qual é o teu propósito. Talvez você está dizendo assim: bispo, para mim, eu estou satisfeito com a água nos tornozelos. E Deus está dizendo para você: não, tem mais para você. Aleluia. Ah, como assim? Tem mais. No verso 4, ele diz assim: mediu mais 1000 côvados de água que andava pelos, aleluia, pelos lombos, melhor, pelos joelhos. O que ele está dizendo aqui para Ezequiel? Ezequiel, não para, não acabou ainda. Aleluia. Ei, eu acho que não entenderam. Oh glória, não pare.
Deus estava dizendo para você não parar no meio do caminho, tenha mais coisas para acontecer na tua vida. E Ele continua dizendo ainda algo profético para a tua vida, no verso 5 Ele diz assim: mediu mais e não podia atravessar porque as águas eram profundas. Temos que entender que somos, aleluia, nós que temos que entrar no rio. Eu não sei se você está me entendendo. Tem gente que quer que alguém pegue na mão e leve para o rio, só que tem gente que já está nadando no rio, já está mergulhando no rio, já está pegando dos frutos nas laterais do rio. Deus quer isso, amado. Deus não quer que você seja uma água parada no meio do caminho. Deus não quer, amado, que no mundo espiritual você fique olhando como uma água parada, fica ali encurralado, porque alguém está dizendo que você tem que ficar encurralado. Deus, aleluia, trouxe através de você uma fonte viva para que você viva o sobrenatural dele. E isso, amado, é muito interessante. Nós temos que mergulhar cada vez mais na presença de Deus e manifestar isso através da palavra de Deus. Eu vejo às vezes as pessoas achando que Deus não quer se manifestar mais. Não é isso, amado. Vou voltar a dizer, nós somos como quando a gente não está buscando mais em Deus, por N fatores, é como se uma água tivesse parada, apodrece. Vou te dar um exemplo diferente. Quando você pega uma bicicleta e você começa a pedalar essa bicicleta, você começa a pedalar todos os dias, você começa a ter um certo corpo, você começa a lubrificar a bicicleta, ela começa a pegar vida. Agora pega a bicicleta e para ela no canto, deixa lá um mês parado para você ver o que vai acontecer. Começa a aparecer ali alguns resquícios, aleluia, de ferrugem. É ou não é? Sabe por quê? Porque você deixou ali parado. É como uma água, se ela não tem movimento, ela fica parada, aleluia, ela começa a apodrecer. A bicicleta também, ela começa a criar ferrugem. O que Deus está dizendo aqui para você nessa noite é que Deus quer que você entre na grandeza, na presença de Deus, e manifeste mais e mais aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Entre, amado, de coração aberto para receber dessa fonte e ser um transmissor dessa fonte para outras pessoas. Porque tem gente, amado, que está retendo essa fonte para si próprio e não adianta. Deus, presta atenção, Ele coloca de um rio, mas Ele coloca uma fonte no rio, esse rio desce, mas a Bíblia diz, amado, que as laterais desse rio recebem dessa fonte e começa a trazer vida. O que Deus chamou você? Ei, olha para mim aqui. Deus chamou você como pastor, Deus chamou você como levita, Deus chamou você como intercessor, Deus chamou você, aleluia, como um simples servo dentro da tua casa. Sabe para quê? Para dizer para você, aleluia, levanta a tua cabeça, porque você é uma fonte de Deus e você pode gerar coisas muito maiores na tua vida. Lá talvez tem gente morrendo porque você não abre a boca. Lá no teu trabalho, às vezes, amado, você está olhando para você e você não consegue ver a mão de Deus. É como um exemplo que eu costumo dizer, não importa, eu tinha uma pessoa uns anos atrás, que eu chegava todos os dias no meu trabalho, no meu emprego, aquela pessoa, ela não olhava muito para mim, ela não se ficava muito comigo. Eu não sei porquê, porque eu nunca fiz nada para aquela pessoa, mas acontecia. Eu sabia que era um propósito de Deus, mas eu sempre na presença de Deus, orando a Deus e abençoando a vida daquela pessoa. Todos os dias de manhã eu chegava naquele lugar, porque eu sou fonte da vida, ok? Você é fonte da vida. Porque o problema é que as pessoas, quando estão achando que aquela fulana não olha, Beltrano não olha, não cumprimenta mais, fica olhando ao contrário, vira a cara, faz de conta que não existe. Não. Aquela pessoa, todos os dias eu chegava, olha, bom dia, bom dia, bom dia, sempre com um sorriso. Não importava se a pessoa não estava olhando para mim do mesmo jeito. Um belo dia Deus me deu uma revelação profunda, e eu cheguei para aquela pessoa e falei a revelação, porque Deus mostrou para mim o que era necessário. Deixa eu falar, nada ficou oculto aos olhos de Deus. Quando Deus manifestou e Deus deu a revelação, eu cheguei naquela pessoa, que era uma mulher, mas ela era uma pessoa amarga, não tinha vida, não tinha esperança, não tinha perspectiva. Deus falou comigo e eu cheguei naquela pessoa e eu disse: escute, vem cá, olha aqui para mim, Deus manda te dizer isso. Aleluia. Deus estava falando comigo através da vida dela, que dentro dela haveria Deus ia gerar dentro dela uma criança.
E aquela moça, ela não podia gerar. Aquela moça começou a ficar desesperada, a sala cheia. Ela começou a desesperar, ela começou a chorar desesperadamente. Saiu dali, foi lá para a cozinha, todo mundo ficou me olhando e eu fiquei assustado porque eu não sabia o que estava acontecendo. Até porque ela não olhava para mim, ela não me cumprimentava. Mas eu falei o que Deus mandou. Só que assim, eu não sou covarde, eu fui até a pessoa. E ela estava lá na cozinha chorando, eu fui até ela e perguntei para ela: o que foi, o que aconteceu, por que você saiu de lá correndo, chorando, simplesmente porque eu falei algo da parte de Deus para você? Aí ela disse para mim: faz 5 anos, aleluia, que eu tento gerar, eu já estou brigando com meu marido porque eu não consigo gerar uma criança. Aleluia. Eu falei assim: você está enganada, filha. Se Deus falou através da minha boca, é porque dentro de você já está gerando. Algo já está acontecendo dentro de você. Aí ela começou a se desesperar mais, chorar mais, chorar mais. Ela pegou a bolsa dela e foi embora. Naquele primeiro momento eu me assustei, porque é normal, a gente fica sem saber o que está acontecendo. 2 semanas depois eu cheguei na empresa do mesmo jeito: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aquela moça estava com um sorriso de orelha a orelha. E ela olhou para mim, aleluia, e disse: bom dia, senhor Aurélio. Eu disse: eita, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Aí ela falou: vem cá, e me levou para a mesma cozinha. Me deu um papel na mão, e eu peguei aquele papel, ela olhou: positivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ore calamaço de casa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A fonte, ela não seca, ela traz vida. A fonte, ela não para no meio do caminho porque alguém quer que você pare. A fonte não para naquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Hoje eu posso dizer uma coisa para você: eu peguei aquela criança nos meus braços porque eu vi a mão de Deus operando. O que eu quero dizer para você, amado, aleluias, tem pessoas que chegam nos lugares cheias de entusiasmo: eu vou fazer, eu vou acontecer, mas chega no meio do caminho, fica lá: e agora, o que vai acontecer? Não, vai acontecer o que Deus mandou que fosse. Deus, ele não quer que você fique no meio do caminho entristecido porque as coisas não estão acontecendo conforme aquilo que você está pedindo. Você tem que entender, amado, que você é a fonte, e essa fonte precisa transbordar. Essa fonte precisa trazer a grandeza de Deus sobre a tua vida. Essa fonte, ela tem que ser gerada de uma forma sobrenatural. Por isso, aleluias, que nós, amado, não podemos ser uma fonte podre, uma fonte de água parada. Não, nós temos que estar em movimento. Se for necessário mudar algumas coisas, criar um atalho, não importa, crie, mas seja uma fonte que gere, que abra espaço para que essa água que venha do trono de Deus sobre a tua vida comece a gerar de uma forma sobrenatural. Não adianta você olhar para você e achar que as coisas não vão acontecer. Aleluia. Sabe por quê, amado? Porque nós temos o rio de Deus. Eu vou voltar a falar para você. Aleluias. Lá em Ezequiel, no capítulo 9. Aleluias. Lá no verso 9 de Ezequiel, ele diz assim, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, aleluia, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão águas que sararão. Aleluia. Tem águas que saram, tem águas que saram, que vem do trono de Deus. Ah, bispo, o meu problema não tem mais cura. Tem sim. Qual é o tipo de problema que você tem? Eu não estou falando de pandemia, não. Eu estou falando de saúde plena da parte de Deus. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o tipo de cura que você precisa no teu interior? Se você está aí, se você tem um problema na tua cabeça, no teu pulmão, se você tem um problema nas suas pernas, nos seus braços, aonde for o teu problema, coloque a mão agora. Coloca, porque essa fonte vai gerar aí de uma forma sobrenatural. Ela vai passar curando. Se você está com câncer, Deus vai curar esse câncer. Ei, eu estou declarando nessa noite, nessa vida, que Deus vai sarar a tua terra. Se você tiver com uma pessoa aí na cama, um enfermo, não importa quem seja, estenda a sua mão aí e começa a declarar: há uma fonte de Deus
lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Eu acho que você não entendeu. Tudo que tem aí, ao teu redor, aonde você estiver, aonde você passar, você é fonte da vida. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, olha aqui para mim. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça para que a gente possa louvar a Deus, engrandecer a Deus juntos. Levante, coloque diante do altar de Deus a tua necessidade, aquilo que você está buscando de Deus. Nós vamos orar agora pela tua vida, nós vamos abençoar a tua vida, e depois os irmãos vão estar adorando a Deus. Aleluias. E eu creio, amado, que Deus Ele vai fazer e vai trazer essa fonte na tua vida, e vai sarar a tua terra, vai manifestar em você uma cura, aleluias, de poder e de autoridade, vai trazer sobre a tua vida a excelência de Deus no nome de Jesus. Se você puder parar onde você está agora, pare. Talvez você está me assistindo aí nos Estados Unidos, talvez você está me assistindo aí no Japão, na Coreia, ou aí no Paraguai, não sei aonde, em São Paulo, no Brasil, no Nordeste, não sei. O que Deus está falando para você é que Ele vai passar aí hoje com essa fonte e vai sarar a tua terra, vai manifestar em você a cura, vai manifestar em você o poder, a autoridade dEle sobre a tua história, porque Ele é Deus. Ele não deixou com que a palavra dEle se cumprisse. Ele continua cumprindo a palavra dEle. Ele é Deus, Ele quer operar o milagre na tua vida. Se você está fazendo alguma coisa, pare tudo. Pare aí. Se você estiver dirigindo, estacione o seu carro. Ei, Calamanaia, Deus quer operar o milagre na tua história de uma forma sobrenatural. Se você tem uma dor, não importa onde, põe a mão agora, porque agora Deus vai passar com essa fonte de vida sobre a tua vida, e você vai receber a cura agora. Se você não enxerga, põe a mão nos seus olhos. Se você, aleluia, tem um problema de paralisia, põe a mão aí agora. Você vai andar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem na palavra de Deus, maiores prodígios e maravilhas iriam fazer aqueles que crescem. Eu sou sarado segundo as pisaduras de Cristo. Você é sarado segundo as pisaduras. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus sobre todos aqueles, ó Pai, para a glória do Teu nome, que precisam de curas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Alcança eles, Pai, aonde eles estiverem, Pai querido, se seja, Pai, neste momento, põe a Tua mão poderosa e manifesta a Tua graça. Há um rio de Deus que flui através do trono de Deus, para sarar essa terra, para manifestar a Tua cura, para manifestar o Teu poder que pode operar o milagre, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que essa terra, Pai, ela já é sarada segundo as suas pisaduras, Pai. Toda enfermidade bate em retirada, todo jugo bate em retirada, todo dardo inflamado bate em retirada, todo espírito maligno tira a mão dessa vida, em nome de Jesus de Nazaré, porque quem tem o controle e o domínio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Ei, olha aqui para mim. Se você ainda não faz parte do reino dos céus, mas está aí, escutou essa ministração e entende que Deus falou com você, é hora de você entregar a sua vida a Ele. Escreve aí, aleluia. Escreve aí, bispo, olha, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero voltar aos caminhos do Senhor, bispo. Eu já fui cristão, mas hoje eu estou um pouco afastado. Aleluia. Escreve aí, olha, estou voltando para os caminhos do Senhor. Bispo, eu preciso da mão de Deus sobre cura. Escreve aí, bispo, eu preciso de cura. Deus vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã, com toda sorte de provisão. Você que está aí aceitando Jesus, diga comigo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. Regenera, Senhor, a sua força em mim. Cuida, Senhor, da minha história, da minha vida. Entra com esse rio para sarar a minha terra e manifestar a tua cura, o teu poder sobre mim, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus.
Eu declaro, meu irmão, que você já é sarado em nome de Jesus. Eu te abençoo com toda sorte de provisão, por uma semana de conquista, uma semana de poder, uma semana de autoridade. Eu te abençoo com toda sorte de provisão. Nós vamos adorar a Deus agora, mas levante as suas mãos assim. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga amém. Amém, meu irmão? Então olha, adore a Deus aí e diga para Deus: muito obrigado